Tá ligando, tá gravando. Hoje é a nossa segunda aula de trabalho com o texto do Laclau, especificamente, Laclau e Murphy, Hegemonia e Estratégia Socialista, em que a gente, então, vai estar se aproximando de algumas das categorias teóricas, das categorias analíticas da teoria do discurso e dessa estratégia que, então, se chama análise política do discurso. Na semana passada, a gente acabou ficando muito mais em questões periféricas, não menos importantes, todas elas bem significativas, mas questões periféricas de leitura do texto, né, de compreensão, comentários, alguns atravessamentos, algumas questões ali que puderam ajudar a fazer esse cenário. Eu propus que hoje tomasse de forma mais objetiva, sei lá, aquela apresentação, aquele conjunto de slides que eu acabei sistematizando sobre a leitura. Bom, eu acho que continuam valendo algumas indicações que a gente vem pontuando o tempo todo. Um texto dessa natureza, ele não é um texto informativo, ele é um texto de referência, e como texto de referência ele precisa ser retomado de forma sistemática, sucessivas vezes, de tal sorte que a gente consiga, a cada retomada, articulá-lo com outras leituras, com outras reflexões, e dar consistência aos conceitos como, de fato, como ferramentas analíticas. Tá? Então, não é simplesmente uma teoria que a gente vai tomar conhecimento, olha, essa é a teoria do cara e está resolvido. Não, especialmente esse capítulo que eu selecionei para a gente trabalhar, ele é bem operativo, então, a gente chega nesse lugar com essa condição. Tem alguma questão da semana passada para cá que alguém queira colocar antes de eu começar a mexer no texto propriamente? Algum ponto, algum destaque, alguma rebarba, alguma ressaca? As coisas, bota a cabeça no travesseiro e fica pensando, eu podia ter perguntado tal coisa, ou vocês não pensam na disciplina quando botam a cabeça no travesseiro? Não me decepcionem, não respondam tão rápido, vamos mais devagar. Então, lá vou eu. Aula chata hoje, tá? Porque eu vou jogar slides na tela e vira essa coisa, palavrinha que eu gosto, enfadonha. Muito enfadonha, muito monótona. A Gabriela se espreme lá. Enfim, coisas, códigos de leitura. A aula vai ser chata, vai ser enfadonha, porque eu vou jogar os slides e vou ir fazendo um comentário, vou trazendo os comentários. Eu sistematizei exatamente na sequência cronológica do próprio texto, tá? Então, do começo para o final. Então, espero que isso ajude vocês a enxergar como eu fiz a leitura. Não é mais do que isso. Tá? Não são slides do Laclau, não é o Laclau, não foi o Laclau que fez. Não foi a Chantal Mouffe que fez os slides. Então, não tomem os slides como um parâmetro e uma organização teórica. Os slides foram feitos por mim, então, portanto, eles respondem a um modo como eu recortei, como eu destaquei, como eu pontuei aspectos que, para mim, fizeram sentido. Então, muito mais do que que eu comentava semana passada, tipo um guia de leitura, alguma coisa assim, ele é o guia da minha leitura, né? Ele é o exercício que eu acabei fazendo. Nesse sentido, ele é um bom exemplo. Ele talvez funcione bem como um exemplo de como esmiuçar o texto, de como trabalhar essa sistematização e tal. Mas não creio que eu vá muito diferente do que vocês mesmos sublinharam ao longo da leitura. Tá? Deixa eu... Espera aí. Aqui. More. Yes. Não. Por que ele não me obedeceu? Aqui não é o vídeo painel, é este aqui. Yes, tá. Aqui agora já descobri como é que a gente tira da frente do caminho na exibição no compartilhamento de tela, como é que a gente faz para tirar do caminho a barra de comandos do Zoom, que antes ficava na frente, eu não conseguia entender direito as coisas que eu mesmo tinha escrito. Agora eu já consegui. Pessoal, é o seguinte, então, eu estou mantendo vocês na telinha do lado, então, se alguém tiver alguma questão, mais fácil é fale.
Eu não, às vezes não presto atenção se aparece alguma bandeirinha, alguma coisinha com a tela assim reduzida, tá? Então, fale, pergunte, comente e a gente interrompe o compartilhamento e conversa sobre o que estiver aparecendo. Bom, nossa referência, então, foi o capítulo 3º do livro Hegemonia e Estratégia Socialista, em português, aí tem uma certa distância, eu acabei trabalhando com texto, obviamente, impresso, então, talvez algumas referências de páginas sejam diferentes do que vocês utilizaram, que alguns de vocês, alguns têm o livro para mexer, quem pegou só o PDF trabalhou com texto em castelhano e com outra paginação. Mas bora lá. Esse slide eu havia ponderado na semana passada, tinha trazido já na semana passada, e ele coloca duas ponderações, 2 elementos que são bem iniciais, e aqui eu já começo a fazer um pouco a recuperação de toda a discussão que a gente teve desde a leitura do Blickstein a respeito da fabricação da realidade, até a compreensão de totalidade, totalidade concreta e pseudo-concreta, enfim, no COSIC, e depois a questão da leitura do social e do contexto e conjuntura, correlação de forças e tal, no Betinho. Então, o que o Laclau diz é: devemos começar renunciando à concepção de sociedade como totalidade fundante de processos parciais. Devemos considerar a abertura do social como fundamento constitutivo da existência e devemos considerar as ordens sociais como tentativas fracassadas de domesticar o campo das diferenças. O que a gente que a gente vai pegar? Essa pontuação que ele faz, ela já entra com os 2 pés na porta de boa parte dos nossos discursos, das nossas formulações, no cotidiano, das nossas escritas, das nossas falas, quando a gente diz a educação, ou a sociedade brasileira, né, como se isso constituísse, como se isso se constituísse numa totalidade fechada, com uma identidade própria, e que, por pertencer à sociedade brasileira, por dizer respeito à educação, ao sistema educacional, assim como a gente fala às vezes da CAPES, o governo, a prefeitura, e assim por diante, como se, ao designar essas, aspas, entidades, com palavras dessa natureza, a gente estivesse se referindo a uma totalidade fundante de tudo que dali deriva. Então, falar do sistema educacional, falar do professorado gaúcho, como se pertencer ao quadro docente do Rio Grande do Sul, da rede estadual, conferisse uma identidade a cada sujeito vinculada a essa ordem coletiva de pertencimento. E o que o Laclau está dizendo é que não é verdade. Cada um desses grandes elementos, desses grandes temas, desses grandes objetos que ficam acomodados debaixo de algumas dessas palavras que são designadoras de pretensas totalidades, elas não são fundantes dos processos parciais. A gente tem que entender que não é porque eu me refiro ao Brasil que essa condição de Brasil tem algum peso de fundação de uma certa brasilidade. As brasilidades possíveis são, como ele está dizendo, tentativas fracassadas de domesticar o campo das diferenças. Existem tantas formas de ser brasileiro quanto os sujeitos que constituem a nação brasileira. E mais, em cada momento, porque cada sujeito que constitui a nação brasileira passa por diferentes experiências, diferentes posições, em diferentes instâncias de prática, e em cada instância de prática ele se constitui de uma maneira muito particular. Então, portanto, aquilo que a gente tenta submeter a essa ideia do que seja a ordem social, ou a coisa mais miúda, né, como os processos são entendidos como processos parciais, são aqui tomados como tentativas fracassadas de domesticar, portanto, o campo das diferenças. Eu fiz um pequeno paralelo
O que ele está dizendo ali embaixo é não considerar a socialidade como totalidade, assim como não considerar a política como uma totalidade fundante, assim como não considerar a educação como uma totalidade fundante. O que eu tenho é não a sociedade, mas eu tenho o social, ou seja, algo em funcionamento. A abertura produzida por isso num determinado modo de operar, ou seja, numa formação, como constitutivo daquilo que existe. E o que são as ordens sociais? O que é a ordem política? O que são as práticas educativas? São tentativas de domesticar o campo das diferenças. Cada projeto político-pedagógico de cada escola, cada prática pedagógica organizada por cada professor dentro de cada disciplina e cada turma com a qual ele trabalha, é uma tentativa de domesticar, de organizar, de ordenar, de aprisionar a gama, o leque de possibilidades de praticar, de realizar, de existenciar aquilo que é a educação, ou o sistema educacional brasileiro, ou qualquer coisa que a gente queira colocar como um horizonte supostamente aí fundante. Né? Que ele segue dizendo, a sociedade e os agentes sociais carecem de qualquer essência, ou seja, não existe uma essência, algo fundamental, algo último. O que ele está dizendo é que as regularidades, né, aquilo a que a gente se refere, que a gente chama pelo nome de socialidade, é um conjunto de regularidades, é um conjunto de frequências, de coisas mais ou menos frequências que se aproximam pela sua natureza e se tornam objeto da nossa atenção, do nosso discurso, da nossa prática, enfim. E o que ele está dizendo é que essas regularidades são meras formas, sempre relativas e sempre precárias, de fixação, são formas, modos de fixar que acompanham o estabelecimento de uma certa ordem, porque a gente não suporta o caos. Nesse aspecto, eu faço uma aproximação bem forte do Laclau com a ideia do Pietro Barcellona, que é um teórico italiano também contemporâneo, quando ele diz que a ciência moderna é uma invenção do homem moderno para dar conta do caos e da incerteza que ele não consegue suportar. Assim como o direito, como um sistema que pretende colocar em funcionamento uma ordem reguladora da justiça, é porque não se consegue suportar a incerteza e a instabilidade da própria justiça, daquilo que é justo ou não, por conta da sua relatividade e da sua precariedade. Então, essa é a ideia. Sociedades e os agentes sociais carecem de qualquer essência. Então, nós não vamos falar, não pode ficar subentendido que eu estou falando da sociedade brasileira. Qual sociedade brasileira? A quem eu estou me referindo? Não, os brasileiros, os políticos, os professores. Que professores? Sob que condições? Em que circunstâncias? Eu preciso particularizar, eu preciso caracterizar. Nenhuma palavra dessas, nenhuma expressão dessas dá conta da gama de diferenças e de possibilidades de existência que cada sujeito ou cada realidade designada por esse significante carrega. Então, essa é a ideia da relatividade e da precariedade. Então, o que ele está dizendo? Que uma formação social ela não é uma totalidade governada por um princípio organizador, como determinação em última instância, e também não é uma causalidade estrutural. A ideia de que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, os estudantes, não representam uma totalidade, são simplesmente uma forma da gente designar um conjunto de sujeitos, um conjunto de instituições, sujeitos individuais ou coletivos, que está momentaneamente alinhado sob uma certa designação. Mas o importante é levar em consideração que essa designação ela é sempre parcial, ela é sempre muito pequena em relação a isso. Mesmo quando eu falo no sistema educacional brasileiro, pensando em levar em consideração o quê? Uma certa unidade pedagógica e o financiamento desse sistema educacional. E a questão da organização, da natureza institucional da organização do sistema educacional, para onde vai. Então, só meros exemplos para a gente pensar que quando a gente designa uma formação social, a gente até pode usar e fazer isso como um recurso
lá, discursivo, dentro do que é comum, enquanto enunciado, mas a gente, do ponto de vista da análise, precisa levar em consideração que temos que esfarelar esses conceitos e chegar mais perto, conceito não, esfarelar esses significantes e tentar chegar mais perto daquilo que ele está designando naquela circunstância. Então, o que ele diz? Uma totalidade é um conjunto de efeitos totalizantes em um complexo relacional aberto. Parecido com aquele enunciado lá que o Kozyrew trazia, que eu destaquei com vocês na nossa segunda aula, terceira aula, inclusive, quando a gente leu o Blickstein, que o Kozyrew dizia a estrutura não é uma essência da realidade, ela não pertence à realidade como própria. A estrutura, na verdade, é o efeito de uma ação estruturante feita pelo sujeito. Então, uma totalidade, aquilo que é entendido como totalidade, não é essencialmente uma totalidade. É o conjunto de efeitos, é o conjunto que aparece, é aquilo que resulta da ação totalizadora de um sujeito, tá? Que se debruça sobre isso, e a isso se refere, a isso torna objeto do seu discurso, da sua atenção. E exatamente, levando em consideração essa particularidade, é que ele afirma que uma totalidade é isso acontecendo em um complexo relacional aberto. Por quê? Porque a cada novo elemento que entrar em jogo, tá, mas não falando da questão racial, ponto. Entrou mais um ponto e eu preciso redesenhar. Ah, não falando da questão de gênero. Entra mais um ponto e eu preciso reconsiderar essa ordem da totalidade. Então, ele é um complexo relacional, mas ele está sempre aberto. Ele diz que a condição de existência de uma formação social é assegurada, então, por um conjunto de objetos que não necessariamente têm uma relação entre si. Qual a relação que existe entre o território brasileiro, o chão, os grãos de areia, a água do rio, o céu, e o idioma, a língua que se fala? Nenhuma relação. Rigorosamente não tem nenhuma relação entre a língua estruturada como tal e o grão de areia que constitui, sei lá, a areia da praia de não sei onde. No entanto, o território e a língua são objetos, são elementos que, em articulação, contribuem para se falar numa totalidade que é o Brasil, ou a realidade brasileira. Quando eu falo na realidade brasileira, eu estou me referindo a uma existência articulada de objetos onde, por exemplo, fazem parte esses, como faz parte também a moeda que a gente pratica no Brasil, enfim, uma série de outras condições e características, mas que eles não têm necessariamente relação entre si. Boa correspondência com aquela noção lá de dispositivo que Foucault fala, em conjunto decididamente heterogêneo e tal, é muito próxima dessa formulação. A questão da sobredeterminação é forte, na semana passada a gente falou um bocado sobre isso. Esse mate está entupindo. Que ele diz, tudo que existe no social é sobredeterminado, ou seja, é síntese de múltiplas determinações que, por suas vezes, são determinadas por outros elementos, enfim. Portanto, as identidades não podem ser fixadas, porque elas têm um caráter incompleto, aberto e politicamente negociável o tempo todo. Então, ser mulher, ser homem, ser professora, ser negro, ser gay, ser de direita, ser de esquerda, qualquer uma desses atributos que, porventura, poderão ser tomados como fatores de identificação ou constituintes de uma identidade, o que ele está dizendo não pode ser fixado, porque cada um desses elementos ele é apenas uma dimensão de um conjunto, de um complexo bastante diversificado de elementos que vão entrar em articulação. Então, portanto, um determinado fator que pode estar funcionando como um fator identitário para um sujeito, um grupo de sujeitos ou um sujeito coletivo, num dado momento, poderá ser deslocado pela aquisição ou pela articulação com algum outro elemento que com ele entra em relação. Então, aí depende do que eu trouxe como exemplo na semana passada e trago como exemplo agora de novo. A característica, por exemplo, quando a gente pensa na constituição da identidade
do negro, pautado especialmente pela cor da pele, tá? Pela a etnia e a condição toda na negritude, toda a identidade produzida a partir disso, articulada ou derivada da cor da pele. Quando eu articulo a cor da pele com um outro fator, como, por exemplo, a orientação política, isso pode sair do lugar. E eu começo a negociar essa identidade, ela desaparece, ela sai do lugar. Exemplo próprio para isso é o presidente da Fundação Palmares, que é negro, mas no momento que ele se coloca naquela posição, ele não assume, ele deixa de representar aquilo que, do ponto de vista dos movimentos sociais, corresponde ao que seria a identidade do negro, né? Então, ele é cobrado em função disso, enfim. É mero exemplo de como isso é fugaz, de como isso escorre pelo meio dos dedos. Então, o que ele está querendo dizer é o sentido de toda a identidade é sobredeterminado. A presença de alguns objetos nos outros impede que qualquer identidade seja fixada. E aí que está, os objetos não se articulam como peças de uma engrenagem, o que ele está dizendo. Não é uma coisa toma lá da cá, não é um joguinho de Lego que as coisas se encaixam perfeitamente. A articulação dos objetos e das marcas e das posições, ela, exatamente por eles serem heterogêneos, eles impedem o fechamento dos elementos com os quais eles se articulam. Então, coloco isso, se eu estou falando dos sujeitos veganos no mundo de hoje, tá? Mas eu tenho veganos de direita e tenho veganos de esquerda. Como é que eu encaixo uma coisa com a outra? O veganismo carrega em si uma posição em relação à ordem política? Não. O sujeito que se declara vegano, ele sofre o efeito, ele encarna, ele materializa, ele realiza, ele encarna, eu acho melhor, uma série de características que, no seu conjunto e na sua forma de articulação, vai ser sempre sobredeterminado. O sujeito vai ser sempre sobredeterminado porque sempre terá mais alguma coisa a ser agregada a esse conjunto de traços constituidores da sua subjetividade. Então, e por isso fica extremamente difícil, cada vez que eu tentar trabalhar com, seja no nível das ações afirmativas, seja no nível da análise ou do julgamento, cada vez que eu tento caracterizar um sujeito a partir de uma suposta identidade, eu corro o risco, bastante provável, de produzir uma caricatura sem efeito, inócua, porque aprisiona esse sujeito numa certa condição e impede que ele apareça, ou como ele atue de outra maneira dentro do grande campo. O que o Laclau traz como exemplo? Alguém falou? Tem um barulho. Estou ouvindo coisas, é isso. O exemplo que o Laclau traz é a tentativa da classe trabalhadora em se estabelecer como um sujeito histórico. Esse é um exemplo que ele traz, que a gente pode colocar ao lado desses outros que eu estou trazendo e que, enfim, poderia funcionar aí. Ele diz, a dispersão e a fragmentação das posições da classe trabalhadora tem, do ponto de vista da análise marxista, seria justamente aquele conjunto de sujeitos que é proprietário da força de trabalho e que se submete à exploração do seu tempo, enfim, como uma forma de geração e produção de mais-valia por parte do capitalista, enfim. Então, pensando nessa condição da classe trabalhadora, e olhando para o ponto de vista contemporâneo, o que o Laclau vai dizer que a dispersão e a fragmentação das posições da classe trabalhadora, bem como a emergência de formas de agregação e reagregação social e política, definem progressivamente a emergência de novos objetos, de outros objetos, articulados em outras lógicas de conformação. Então, aquilo que a gente tinha classicamente lá, análises, categorias analíticas clássicas, do ponto de vista do marxismo, como o bloco histórico, a vontade coletiva, a massa, os setores populares, as categorias, as organizações, elas deixam de ter eficiência, elas deixam de ser fundamentais como um princípio articulador de uma identidade. Por quê? Porque tem outros objetos, novos objetos, articulados em novas lógicas, em outras lógicas de conformação, e que vão produzir uma sobredeterminação sobre esses sujeitos que, em tese, pertencem à classe trabalhadora,
Mas, no momento em que ele também milita no movimento gay, que ele também é ciclista, que ele também defende, sei lá, o direito dos animais, nesse momento ele é deslocado para o lado. Ele deixa de fazer parte simplesmente dos setores populares, ou da massa, ou do bloco histórico, ou do que quer que seja. Essas categorias, e aqui está um exemplo, por exemplo, do tipo de análise que o Laclau vai fazer das categorias clássicas do marxismo, dizendo que elas não servem para a gente analisar o movimento da sociedade contemporânea, que está crivado, especialmente considerando as práticas democráticas, e vamos pensar isso a partir dos anos 80, 70, 80 do século passado, a configuração das correlações de forças entre os sujeitos no estabelecimento de formações sociais está atravessada e definida por posições que os sujeitos assumem em diferentes lógicas de articulação. Ele se articula não mais porque ele é proprietário ou não da força de trabalho, mas ele se articula pelo que ele come, ou por quem ele come, ou onde ele mora, ou como ele se desloca, ou enfim. São outros os fatores que vão entrar nessa Constituição. Então, portanto, se perde de vista essa perspectiva, tanto do entendimento de uma designação dessas como a classe trabalhadora, como uma totalidade, ou a sociedade, ou os setores populares, como uma totalidade, uma designação geral, quanto do ponto de vista dos sujeitos individuais. Então, ele define, lá pelas tantas, seguindo tudo isso, para chegar no ponto em que ele define, ele diz, olha, que configura essa coisa chamada sociedade, ou essas totalidades com as quais a gente se depara e sobre as quais a gente se debruça para fazer análises, enfim, é o que ele chama de articulação. E ele diz que a articulação é qualquer prática que estabeleça uma relação entre elementos de tal modo que a sua identidade, a identidade dos elementos, seja modificada como resultado da prática articulatória. A ideia é, no momento que eu trabalho com elementos, elementos que têm marcas definidas pelo gênero, por exemplo, ou pela etnia, por exemplo, ou pela orientação política, ou pelo que eu como, enfim, por característica que for, esses elementos eles não podem existir, eles não existem sozinhos, e eles não operam isoladamente na constituição de um determinado indivíduo, numa determinada prática. Se há uma prática, se há uma condição de prática social, se há uma formação social, eu tenho diferentes seres humanos, diferentes sujeitos, coexistindo, e, portanto, cada um deles aporta a essa situação de formação social traços constitutivos das suas escolhas e da sua trajetória, que vão entrar nessa conformação e vão entrar nesse jogo. Por exemplo, perguntar aqui no grupo, coisas que são meio absurdas, mas perguntar quem é pai de dog, quem é mãe de dog. Lá pelas tantas, assim, blum, tem um monte de gente que se agrupou de um lado. Aqui, aquilo que nos articula, em tese, neste grupo, é a disciplina tópicos especiais em educação, análise política do discurso. É isso. No momento que eu menciono a questão da relação com animais, especialmente com cachorros, eu fiz entrar em jogo um outro elemento que vai produzir uma outra articulação. E, imediatamente, por força dessa intervenção, se o fato de sermos alunos, sei lá, estudiosos da teoria do discurso, nos configurava numa unidade, o elemento ter cachorro em casa nos aparta, porque imediatamente vão aparecer os que não têm bicho nenhum, os que têm gato, os que não têm cachorro, os que não sei o quê, dos que têm cachorro. Então, imediatamente, a gente, sem deixar de ser o grupo da teoria política do discurso, a gente também é atravessado por esse outro vetor que fabrica uma outra identidade momentânea, precária e relativa. Então, a questão é, a articulação é qualquer prática que estabeleça uma relação entre elementos de tal modo que a sua identidade, a identidade do elemento, seja modificada como resultado da prática articulatória. Então, aquela identidade que a gente tinha, que era o pessoal da teoria política do discurso, passa a ser o pessoal da teoria, tem uns da teoria política do discurso que tem cachorro e uns da teoria política do discurso que não tem cachorro. Então, aquela, aspas, identidade inicial, ela é modificada pela entrada de um outro termo em articulação.
O que isso quer dizer é que isso prolifera o dia inteiro, numa escala exponencial. Isso leva ao infinito. Então, portanto, um discurso, uma conversa, um enunciado, uma fala, um nome, uma designação, o Laclau diz, é uma totalidade relativamente estruturada, porque sofre o efeito da estruturação daquele que profere discurso, portanto, momentaneamente ele aporta sobre a realidade um vetor ou uma intenção que é estruturante, né? Então, portanto, o discurso é uma totalidade relativamente estruturada, resultante de uma articulação, resultante desse arranjo que é esse agrupamento, que vai nos possibilitar dizer, nós que temos cachorro, ou nós que não temos cachorro, e imediatamente essa fala instaura uma totalidade, um vetor de totalização, porque aciona sobre essa realidade a qual se refere uma intenção, ou joga sobre ela um olhar estruturante, que vai fazer essa articulação em torno do ter cachorro ou não ter cachorro. Laclau diz, então, portanto, todo objeto é constituído como objeto de discurso. Nenhum objeto se constitui como objeto fora de uma condição discursiva de emergência. Importante levar em consideração que assim, ele não está dizendo que as coisas não existem se elas estão fora do discurso. Elas existem, só que elas não interessam, elas não importam. A existência de alguma coisa fora do discurso não interessa, porque o que interessa é quando eu me refiro a isso. Quando eu falo na educação, eu acabei de converter a educação em objeto do meu discurso, portanto, alvo da minha atenção e, portanto, elemento com o qual eu vou trabalhar e vou articular com outros elementos aos quais eu estou, com os quais eu estou agrupando essa ideia. Tá, mas quando eu não falo na educação, a educação para de acontecer? Não, ela continua existindo. Só que ela não é objeto do discurso. E, portanto, se ela não é objeto de uma intenção discursiva, ela não tem muita importância. Isso tem a ver com um pouco uma herança de toda a ideia de intencionalidade. Né? O sujeito é sempre sujeito de alguma coisa, o objeto é sempre objeto para um sujeito. Aquela contestação clássica da filosofia que diz não existe a realidade em si. Né? O ser, a realidade, ela é sempre para si, ela é sempre para um sujeito que sobre ela lança o olhar e tem uma intenção. No caso aqui do Laclau, ele vai dizer esse olhar e essa intencionalidade se manifestam sobre a forma de discurso. Tá? Como a gente opera numa civilização que tem, por modo de organização racional, a língua e seu funcionamento, portanto, a atenção, a consciência, a existência, do ponto de vista da lógica da objetividade, ela está dada no interior do discurso. Talvez outras civilizações que não tenham a linguagem como marca, ou esse tipo de linguagem, tenham outras formas de organização, mas isso a gente não conhece. Né? Pode ter em alguma outra galáxia, em algum outro planeta, algum outro tipo de seres vivos que se organizam que não através da língua, não através da discursividade. No nosso caso, não existe fora da discursividade. Não tem como. Então, ele vai apresentar o caráter mental, o caráter material do discurso, logo depois ele vai desenvolver isso, mas fica só com um anúncio. E aí ele vai explorando, ele começa a explorar de maneira mais miudinha, mais cuidadosa, essa noção do discurso e começa a trazer algumas outras ferramentas, como as posições diferenciais, a questão da polarização, a democracia e o populismo, enfim, vão começar a aparecer aí dentro. Que ele diz, então, uma outra formulação, um discurso é um sistema estruturado e diferencial de posições de elementos linguísticos e não linguísticos. Ainda agora eu estava dizendo, as coisas não existem fora do discurso, né? E o discurso se organiza em torno da língua, da questão da língua propriamente dita. Sim, porque essa é a escolha que a nossa civilização produziu. A nossa civilização e a nossa cultura opera dessa maneira. Se as coisas não são ditas, não são mencionadas, é quase como se elas não existissem. Tá? Então, o próprio proferimento da palavra diz respeito a isso. As práticas de institucionalização, as práticas institucionais, elas estão todas organizadas em torno de práticas linguísticas, não apenas discursivas. Por exemplo, alguém só
muda de estado civil, assim, deixa de sólido, deixa de ser sólido, passa a ser gasoso, deixa de ser solteiro, passa a ser casado, se alguém que está imbuído de uma autoridade, de um poder simbólico, porque não tem magia nenhuma nisso, imbuído desse poder simbólico, ele profere as palavras mágicas e diz: eu vos declaro marido e mulher. Então, portanto, a partir daquele momento, plim, o sujeito mudou de estado civil. Então, essas condições de existência, essas características, e aí passa a ser mais um vetor. O pessoal casado fica desse lado, o pessoal não casado fica do outro. É um vetor constituinte da identidade dos sujeitos que deriva do proferimento de uma palavra mágica, que pode ser o esteja preso, declaro marido e mulher, ou seja, vendido num leilão, ou qualquer que seja. O efeito dessa palavra constitui o sujeito numa certa condição. Quando ele diz que no discurso também estão incluídos elementos não linguísticos, porque ele está falando justamente da cor da pele, ele está falando de o que a gente come, ele está falando de com quem a gente se deita. São elementos não linguísticos, tá? Que estão envolvidos dentro da questão discursiva, que vão acabar aparecendo de alguma maneira, né, e vão produzir efeitos, inclusive, sobre os elementos linguísticos. Toda a discussão, por exemplo, de gênero no mundo contemporâneo está pressionando, está empurrando, está batendo na porta, está atropelando uma estratégia clássica, tradicional, de notação de gênero na linguagem. E aí, grupos enlouquecendo, grupos levantando bandeira. Então, se nós vamos dizer amigues, ou se vamos dizer amigos e amigas, ou se nós vamos dizer amigos como uma forma geral. Não, mas amigos é uma forma geral, porque na língua portuguesa a palavra no masculino representa o universal. Representa porque ela foi pensada por homens. Representa porque ela foi pensada por um discurso masculino. Tá, então não serve, então não importa. O que eu estou trazendo aqui não é a discussão disso propriamente, mas mostrar para vocês como elementos não linguísticos interferem nos elementos que são linguísticos e vice-versa, tá? Para lá e para cá. De novo, a questão da articulação, né? Então, portanto, a articulação é uma prática discursiva que não existe nem antes, nem fora de uma situação concreta da dispersão dos elementos articulados. Ou seja, articulação e discurso dizem respeito a uma formação social. Não tem discurso que esteja descolado de uma situação concreta. Por isso, eu insisto muito com vocês e... Hoje mesmo, Gabriel fez aquela observação, assim, estava tudo bem até receber as tuas observações. E lá pelas tantas ele fala, as ciências naturais, com base em que tu está dizendo? A quem tu está te referindo quando tu fala em as ciências naturais? Não conheço essa senhora, quero saber quem ela é. Não. E aí eu quero que apareça a situação concreta. Então, as ciências naturais praticadas, ou sei lá, presentes no livro didático, ou constantes da Base Nacional Comum Curricular, ou praticada na escola X ou na escola Y. Ou seja, eu preciso saber que elementos estão articulados concretamente numa dada formação social para que eu possa encontrar correlação com essa formação discursiva. E aqui um primeiro detalhe na direção desse entendimento que a gente está construindo nesse semestre entre a análise, talvez diferenciando a análise do discurso de forma tradicional e a análise política do discurso. A análise do discurso de forma tradicional, é evidente que vai tomar elementos não linguísticos e tal, vai trazer uma série de outros elementos aí para trabalhar na ordem do contexto, né, e vamos explorar isso dessa forma. Mas esse grau de análise política, que é a concretude da formação social, que subjaz ou resulta da formação discursiva, como objeto fundamental da análise, é determinante. Ou seja, nos importa muito mais quando se faz a análise política do discurso, essa condição política do que o próprio discurso. Ou seja, o discurso não existe fora de uma compreensão que é política. E é isso que a gente vai ficar olhando o tempo todo. Então, portanto, essa ideia de que toda a identidade ela é sempre relacional. Tá? Então, aquela coisa assim, eu, no fundo, quem sou eu? Eu sozinho não vou responder. No máximo que eu sou capaz de dizer é
o que eu penso de mim ou o que eu digo que sou. Mas isso tem pouquíssima importância, porque as pessoas que se relacionam comigo se relacionam não pelo que eu digo a meu respeito, não e tampouco pelo que eu penso a meu respeito. As pessoas que se relacionam comigo o fazem pelo que elas pensam a meu respeito, pelo que elas dizem a meu respeito. Então, portanto, aquilo que me constitui como identidade não é o resultante de uma ação individual de mim sobre mim. Isso é praticamente inócuo. Isso terá alguns efeitos no sentido de eu, ao reconhecer que efeitos isso produz na relação com os outros, eu pretendo interferir sobre isso, desgostando ou querendo transformar, e, portanto, imputando sobre mim algumas normas de conduta que me levem a, de alguma maneira, tentar produzir efeitos sobre a representação que os outros fazem de mim. Mas, rigorosamente, aquilo que se define a minha identidade é aquilo que os outros atribuem. É um atributo muito mais de fora para dentro do que individual. É isso que ele está dizendo. As identidades são modificadas como resultado da prática articulatória. Então, eu posso dizer, eu enquanto homem, eu enquanto professor, eu enquanto gay, eu enquanto negro, eu enquanto... tentando desesperadamente me constituir de forma identitária num vínculo com uma determinada prática. Mas as pessoas que me olham, as pessoas que comigo se relacionam, o fazem em função de outros círculos e outras dimensões de prática. Portanto, o fazem trazendo para dentro dessa relação, sua e minha, outros elementos que serão articulados à constituição dessa identidade. Então, a identidade, ela, por isso que dizia ainda agora lá atrás, assim, não é possível fixar identidades. As identidades não são fixáveis, elas não são definíveis, porque elas estão o tempo inteiro em movimento. Elas dependem, elas são resultado de práticas articulatórias. Tá, então o que é uma formação discursiva? Como é que eu penso nisso? Qual é a consistência que eu consigo enxergar aí? Ele vai dizer, na formação discursiva tem uma coerência dada pela regularidade em dispersão. O que é isso? É o conjunto de posições diferenciais que, em certos contextos de exterioridade, pode ser significada como totalidade. Então, conjunto de posições diferenciais. Ser mulher é uma posição diferencial, ser homem é uma posição diferencial, ser gay, ser lésbica, ser de direita, ser de esquerda, ter cachorro, ser formado em letras, ser formado em filosofia, ser professor, ser dona de casa, ser aposentado, são posições diferenciais. Algumas delas são mais recorrentes, elas são mais regulares, elas são mais frequentes, ou elas são predominantes em certas formações, em certos campos de relação. O que ele está dizendo é que essas posições diferenciais, em conjunto, em certos contextos de exterioridade, podem ser significadas como totalidade. Ou seja, quando eu olho para alguém e digo, e te reconheço, né, eu significo uma certa posição diferencial tua, vou tomar, como um exemplo está aparecendo aqui, eu estou com uma janelinha só aberta, está com a Bitiza aparecendo, com seus óculos e sua fita no cabelo. Então, eu posso me referir a Bitiza como, tentando constituí-la como uma pessoa que está em estágio pós-doutoral, tá? E dessa maneira eu estou lembrando que há 1 ou 2 semanas atrás a Bitiza fez uma série de questões e fez uma provocação logo no início da aula, e eu boquei e fui trabalhando e tal, lá pelas tantas ela disse, desculpe, eu fico interferindo. E eu fui em cima dela e disse, não, de jeito nenhum, tu tem toda a legitimidade, esse é o papel de pós-doutorando, de quem está fazendo estágio pós-doutoral e tudo mais. Fazer esse destaque, essa posição diferencial de um pós-doutorando que está frequentando a disciplina, que está legitimamente colocado aqui dentro do grupo, isso significa para mim uma totalidade. Se a Bitiza tem ou não cachorro, se ela é ou não vegana, com quem ela dorme, que cor da pele dela, não entram em xeque quando eu discuto com ela, ou quando aceito, quando admito, ou quando me refiro a ela como alguém que tem legitimidade para fazer uma questão e para conduzir um debate.
Por quê? Porque nessa relação entre nós os dois, a condição de já ser doutora em educação, estar fazendo estágio pós-doutoral, é um conjunto de posições diferenciais que, neste contexto, está sendo significado como uma totalidade que justifica, legitima a atitude dela de fazer perguntas, de trazer questões e, portanto, derruba o constrangimento que ela tem de, desculpa, posso estar atrapalhando. Então, isso é desfeito nessa condição. Já te passo. Aproveitando que é tu que está citada, né? Fui citada, quem fazia isso? André, na semana passada, enlouquecidamente dizia, peraí, deixa eu abrir aqui para te botar na tela. Bora. Biti, abre o microfone. Aí. Oi. Tá. Oi, boa tarde, todo mundo. Marcos, só para ver se eu estou entendendo isso que tu está dizendo. Parece que eu estou entendendo, tá? Os exemplos também estão bons. Mas eu quero dizer o seguinte, ó, é super difícil para mim, né? Está sendo super difícil entender, compreender, né? Porque... Bom, e eu acho que não é por nenhum problema do Laclau, tá? Inclusive, eu acho ele escreve bem, é claro, né? Bastante claro, e se preocupa bastante com explicar as coisas e tal. Não é que o texto é difícil porque eu não... Porque ele parece que ele muda tudo de lugar, né? Quer dizer, as coisas... Tem muito o quê? Né? Não entendi. Tem muito... Parece que ele muda tudo de lugar, né? Quer dizer, ele vai denominar, ele vai chamar de determinados nomes coisas que querem dizer outra coisa e que vão... Assim né? Mas aí, assim, quando tu entra, então, nesse terreno, fica difícil, porque tu tem que reprocessar, e é difícil tu entender a articulação do jeito como ele está propondo, porque tu pensa, eu penso sempre em outra coisa, que no caso de articulação até não, outras coisas, sei lá. Discurso. Momentos. Por exemplo. Sei lá, né? Então, assim, ó, tem toda uma dificuldade aí que eu acho que é o seguinte, ó, é treino. Se eu quiser entender, tem que tocar a ler, porque é assim que vai ser, né? Assim, uma coisa muito iniciante, o início disso fica muito difícil. Então, às vezes, eu não sei se eu estou entendendo direito as coisas. Tá? Todo esse introito é para perguntar o seguinte, essa coisa da totalidade, totalidade que a gente vai compreendendo e pensando que não existe totalidade absoluta. Não é? Mas então, pode dizer de novo como é que era essa formulação, que agora eu quero perguntar, mas eu já não me lembro direito o que era o negócio. Essa formulação em que entrava a totalidade... Espera aí. Eu fiz uma correlação, em relação a essa ideia de totalização ou de estruturação. Tá? De totalização e totalidade estruturante, em relação àquilo que a gente conversou há alguns meses atrás, um tempo atrás. Não, mas é como o Laclau dizia ali mesmo, era como dizia ali no texto mesmo. Tá bem, só que eu quero puxar isso, eu já vou chegar ali na formulação que ele traz. Mas eu queria trazer essa leitura do Coserio, que serviu de base para uma resposta a uma pergunta que tu mesmo acho que polemizaste lá no começo, quando a gente falava de estruturalismo ou não. Então, como é que é estrutura? E onde é que está a estrutura? Se estrutura existe, por que não é? Onde é que o pós-estruturalismo está alojado? E eu trouxe essa fala do Coserio, quando ele diz: é inútil querer interpretar as estruturações linguísticas sob o ponto de vista pretensas estruturas objetivas da realidade. É preciso começar por estabelecer que não se trata de estruturas da realidade, mas de estruturações impostas à realidade pela interpretação humana. Tá? Então, aquilo que se chama de estrutura, a gente até chama de estrutura porque sim, porque já incorporou isso no vocabulário. Mas quando falarmos da estrutura, a gente não está falando de alguma coisa essencial, fundamental, tendente à eternidade imortal, como era o conceito de estrutura lá em Marx, no século XIX. A gente está falando de estruturações impostas à realidade pela interpretação humana.
E, a partir daí, eu passo a trabalhar com a estruturação que eu impus à realidade, não tanto com a realidade. É um pouco como quando a gente opera com a lógica da significação, eu passo a trabalhar com a palavra e não com o objeto. Tá? Então, o signo, a ideia da representação é essa, o signo vai vir sempre em lugar de alguma coisa. Então, ao invés de ficar tendo que mostrar a coisa, eu profiro a palavra e imediatamente eu remeto do jeito. Então, jogando nessa lógica do entendimento da totalidade entendida dessa maneira também. A totalidade não é algo essencial, a totalidade como uma coisa que existe e se constitui uma exterioridade plena e absoluta. Ela é o efeito de uma totalização feita por um sujeito que, nesse momento, ao me referir a nós, quando eu digo nós, quando eu pronuncio nós, eu produzo um raio integralizador que agrupa esse conjunto de 22 pessoas que está, neste momento, articulada nessas telinhas e constitui uma totalidade. Isso, na verdade, do ponto de vista do Laclau, isso funciona como uma totalidade, isso opera como uma totalidade, porque eu estou tomando uma característica diferencial, nesse caso, nós que estudamos teoria política do discurso, ou nós, mulheres, nós, homens, cada vez que eu agrego um elemento, essas... Então, vou pegar aqui, quando ele diz esses raios... Acho que é isso aqui. Ok. É isso mesmo. Isso. Discurso, um sistema estruturado, a articulação, a prática discursiva que não existe nem antes nem fora de uma situação concreta. A identidade é sempre relacional, as identidades são modificadas como resultado justamente da prática articulatória. E aí ele diz, a formação discursiva é a coerência, ela é uma coerência dada pela regularidade em dispersão. E o que ele aqui está dizendo aqui, essa regularidade em dispersão, que vai funcionar como coerência, ou seja, como aglutinador, como fator agregador e, portanto, instituinte de um estado de realidade, de uma formação social, é um conjunto de posições diferenciais que, em certos contextos, pode ser significada como totalidade. Então, um exemplo esse, quando eu digo nós que estudamos teoria do discurso, tá? Eu estou juntando um conjunto de posições diferenciais que é mestrandos, doutorandos, alunos da PUC, vinculados ao grupo, meus amigos, que nos encontramos às terças-feiras à tarde e que estamos lendo Laclau. Esse é o conjunto de posições diferenciais. Se tu come feijão ou não, se tu é alérgico a glúten ou não entra nesse conjunto de posições diferenciais, apesar de ser um conjunto, de ser um elemento diferencial que, em outro momento, em outro contexto, poderá ser constituinte de um vetor que vai contribuir para significar essa situação como uma totalidade. Nesse momento, é nós que estudamos Laclau. Professor. Eu entendi. Desculpa, Iris, né? Só um pouquinho, deixa eu só alinhavar aqui final. Eu entendi, então. Acho que o que eu estava pensando estava entendido. Quer dizer, a gente pode pensar, e aí é uma coisa, tu entende, mas aí não sabe se quando tu vai dizer, tu está dizendo direito. Eu posso pensar que existem pequenas totalidades contingentes a determinadas situações que vão, enfim, não é que não haja não é que não haja de modo absoluto totalidade, que a gente nunca possa pensar em termos de uma totalidade. Não, a gente pensa o tempo... Ao contrário, a gente pensa o tempo todo em termos de totalidade. Pois é. O que a gente tem que entender é que isso que a gente chama de totalidade é o efeito de uma regularidade em dispersão que constitui um certo discurso articulador disso, que significa essa coisa como uma totalidade. Então, o que nós temos não mais aquela ideia de a totalidade como uma coisa abstrata, mas ele diz, não existe nada fora do concreto. Ele disse algumas coisas aqui atrás. A prática discursiva não existe nem antes, nem fora de uma situação concreta da dispersão dos elementos. Então, quando ele está falando, ele está dizendo que o discurso tem uma coerência dada pela regularidade em dispersão,
E se o discurso não existe fora de uma realidade concreta, de uma situação concreta de dispersão, a ideia de totalidade ela precisa estar sempre aderida a isso. Então, do ponto de vista da análise, o que eu quero dizer eu até, logicamente, vou produzir falas e postulados e conclusões no meu texto, na minha escrita, que são mais ou menos gerais, que são mais ou menos abstratos. Eu vou tentar generalizar, afinal, para isso serve uma tese, para isso uma dissertação, para isso um artigo. Mas eu preciso levar em consideração que, ainda que eu esteja generalizando, eu não estou absolutizando. Como, até o século XIX, as coisas funcionavam de modo absoluto. Quando o Rousseau falava na sociedade, ele falava na sociedade, não ficava nada fora. Ele pretendia dizer isso. Quando Marx se referia à classe trabalhadora, ele se referia a absolutamente todos os trabalhadores, todos aqueles sujeitos que vendem a sua força de trabalho. Hoje, falar na classe trabalhadora não produz esse mesmo efeito. Por quê? Porque eu perdi essa prerrogativa da organização da significação como uma condição essencial. Eu preciso pensar no contexto de exterioridade, onde um conjunto de posições diferenciais vai contribuir para a significação disso como uma totalidade. Então, o tempo inteiro é uma totalidade sempre frágil, porque a qualquer novo elemento que for trazido na articulação, ela poderá ser desconfigurada, deslocada e reconfigurada. Então, isso nos coloca numa posição de constante fragilidade, de instabilidade. E aí, por isso, a necessidade de, quando se escreve, quando se trabalha com isso, tu está trabalhando com a evidência dos sujeitos, dos cenários, da correlação de forças, das implicações. Tem que estar sempre cheio de explicações. Tá? Iris, tu ia falar uma coisa. Obrigada, foi bom. Tri. Ia perguntar no caminho da Betisa, tá? Então, assim, segundo Laclau, hoje eu estou com a língua presa, segundo Laclau, não seria possível dizer a seguinte frase, sei lá, o objetivo do meu estudo é entender as relações sociais na sua totalidade. É possível entender as relações sociais na sua totalidade, segundo Laclau, ou isso seria um entendimento, como é que ele usa o termo? Precário, relativo? A questão que fica colocada é assim, ó, de que totalidade... Vale, eu posso usar essa expressão, tá? Eu quero estudar as relações sociais em sua totalidade. Só que tu vai ter que definir que totalidade é essa. Antes, totalidade era uma palavra que definia uma coisa que não precisava ter caracterização, justamente porque ela era uma totalidade. Tá? Mas isso começa a ser derrubado sistematicamente pela emergência de diferentes vetores em diferentes ciências. Tá? Nesse caso, o que a gente tem e que contribui para a derrubada desse negócio, justamente a noção do exterior constituinte, ou seja, uma exterioridade constitutiva daquilo que está constituído dentro. Um traço de falência dessa ideia de totalidade está lá no Teorema da Incompletude, século XIX, eu acho. Não sei se é o pessoal da matemática que deve me explicar melhor, um Gabriel aí, as gurias que vêm lá das ciências e do SEM podem saber disso melhor, mas, enfim, explicação chinelona é assim, ó, tu pode produzir um discurso ou uma teoria organizativa concebendo a totalidade das coisas, certo? Essa teoria ou essa concepção concebe uma totalidade, concebe o conjunto pleno de todas as coisas, menos dela. Porque se ela é a teoria que constitui tudo isso, ela é algo que está além de tudo que existe. Então, portanto, eu preciso de uma outra teoria que conceba aqui, seja que consiga abarcar não apenas tudo que existe, mas também a teoria sobre tudo que existe. E assim por diante. Eu sou compelido ao infinito porque eu nunca vou ter uma concepção que abarque a totalidade das coisas, e inclusive a teoria sobre a totalidade das coisas. Legal. Tá? Aquele que é produzido de fora. Isso é apenas um traço, é só para dar um exemplo de como uma discussão lá no século XIX, ela nos empurra na direção dessa noção de incompletude, de que eu até posso me referir à totalidade, mas isso é um mero artifício de linguagem. Eu estou me referindo a um conjunto de sujeitos. Eu até posso dizer, todos os trabalhadores, todos os professores da universidade
Tá? Mas no máximo, eu vou trabalhar com isso como uma totalidade. E vou considerar que todos os professores da PUC-RS em abril de 2021 significa um conjunto finito. Então, portanto, eu trabalho com esse conjunto finito e me refiro a ele como a totalidade dos professores e tal. E vou fazer o quê? Por que eu o constituo e o concebo como realidade, como totalidade? Porque eu estou tomando um conjunto de posições diferenciais, que é o fato de ser funcionário da PUC, ser contratado pela UBEA, neste contexto, num determinado contexto de exterioridade, ajuda a constituir, ajuda a operar como um traço significador de uma totalidade, que é os professores da PUC. Então, quando eu me refiro, quando eu uso um artigo definido, os professores, eu estou buscando a totalização, tá? Eu estou buscando a circunscrição desse universo de forma total. E o que o Laclau está dizendo isso é um recurso discursivo produzido a partir da articulação de certas posições diferenciais num determinado contexto. E só tem valor naquele contexto e com essas posições. Se uma outra posição diferencial entrar em jogo, se além do quem estiver com o contrato vigente em abril de 2021, eu simplesmente dizer quem deu aula na PUC, ponto. Se eu não levar em consideração o contrato vigente agora, alguém que foi demitido no ano passado pode ser considerado professor da PUC. Então, porque vai ser uma posição diferencial que vai produzir um deslocamento. Então, o tempo inteiro isso me escapa. Eu preciso ser mais preciso em relação a isso. Essa coisa da nomenclatura, aquilo que eu provoquei na semana passada, eu já havia dito, e a Betiza agora atrás e diz, pô, tá um saco esse negócio. Também acho uma chatice essa coisa de ficar dando nome para as coisas. Como ele diz, momentos são as posições diferenciais articuladas num discurso, e elementos são as posições diferenciais não articuladas discursivamente. Eu acho muito chato ficar localizando o que é momento, o que é elemento, o que é não sei o quê. Prefiro trabalhar com a ideia de elemento articulado ou elemento não articulado. Eu prefiro operar com o conceito do que colar na palavra, tá? Então, vocês me ouvirão falando o tempo inteiro em elementos. Eu não vou usar a palavra momento de forma deliberada. A diferença é que eu vou, quando se tratar de um discurso, ou seja, quando se tratar de posições articuladas, eu vou dizer que são elementos articulados nessa condição. Que eu estou falando, tempo de serviço, forma de trabalho, ou cor da pele, gênero, são elementos que estão articulados. O Laclau chama de momento, eu vou chamar de elementos articulados. Tá? E elementos como eles são genéricos, avulsos, aí, de qualquer maneira. A Alice escreveu no chat que ela tem uma pergunta. Ah, bom, beleza. Alice, fale. Obrigado, Valesca. Se não falar alto, eu não fico sabendo, tá? Eu não tenho chat aberto, Alice, pode falar. Tá dando para ouvir? Tá. Não sei se a pergunta caberia, se eu não estou confundindo os lugares, os campos, mas o meu interesse, Marcos, é tentar entender o teu exemplo, pensando que isso está dado sempre pelo lugar que o sujeito ocupa. Quando tu fala da totalidade... Naquele momento, naquela circunstância. Tá. Porque no momento seguinte, ele ocupa outro lugar, ele está numa outra posição. Certo. Aí, nesse sentido, o fato de nós... É que eu queria olhar para aquele exemplo que tu deu, da Betiza, e que eu não sei se o exemplo que tu deu foi o exemplo que eu ouvi. Porque eu me colei num pedacinho, daí eu não sei se eu não estou pensando outras coisas, que é o fato de quando ela diz, desculpa, professor, mas eu... e aí ela se coloca, e aí tu usa isso como, ela está num lugar e eu estou no outro. Não sei se tu usou isso como exemplo, essa totalidade. Não. Não propriamente. O que eu disse é... ao se referir a ela, quando ela pede desculpas, desculpa por atrapalhar, desculpe, estou me metendo, ela o faz e ela age dessa maneira e se refere a si mesma e a partir de uma certa constituição.
porque ela opera no interior de um discurso e ela coloca em funcionamento uma certa identidade que resulta de uma representação que ela tem em relação a ela mesma. Eu, como tenho a prerrogativa hegemônica de definir como as coisas funcionam nesse espaço, e não ela, nem tu, nem ninguém aqui na volta, eu coloco em funcionamento essa prerrogativa que tenho e profiro um discurso que legitima a posição dela, que a constitui no interior deste nós que estudamos Laclau, e desconstituo, desfaço a ordem discursiva que ela estava praticando naquela circunstância. Ela poderá ser reiterativa e dizer, não, mas é que eu não estou, não sei o quê. E nós vamos ter um embate entre os dois, que vai ser um embate discursivo, cada um de nós a partir de olhando para isso que está acontecendo, constituindo uma certa totalidade. Tá? A questão justamente por isso, a totalidade que eu coloco em funcionamento, com a qual eu opero, a partir do modo como eu profiro um discurso, não é o mesmo que ela, não é a mesma que resulta da ação dela. E, ponto. Aí, por exemplo, está a perspectiva da polissemia, do equívoco, enfim, de outros movimentos que a gente precisa entender o que a gente faz com eles. Então, completando a pergunta, que me interessa no caso, o sujeito ele está muito mais neste lugar do que no teu lugar, que é no caso. O lugar, vamos ver se é assim, ó, de atuar ou de enunciar a opinião sobre um lugar que ele não ocupa. Então, não é me defendo, mas eu me posiciono dizendo, desculpa, eu não estou aqui, mas como situando de onde eu falo. Porque isso está demais nas nossas falas, que é, às vezes, de uma forma clara e às vezes daquela forma cansativa, que é eu não estou no lugar de fala, que a gente já está cansado. Isso não funciona aqui dentro, não existe lugar de fala para o Laclau. Não, eu sei que não, o que eu estou pensando eu estou pensando no discurso, eu estou pensando como é que, eu sei, não é disso nesse sentido, eu estou pensando com as posições que nós temos aqui dentro, né, mas que a gente está sempre... Eu, por exemplo, eu não falo isso, mas eu falo outra coisa, me desculpando, como se eu tivesse dificuldade de entrar naquele lugar. Só que eu vejo que eu perco tempo falando o tempo inteiro nesse sentido para demarcar. E aí a minha pergunta, por isso que eu disse que eu não sei se cabe ela aqui, é disso, se isso seria uma totalidade no sentido da gente se reconhecer nesse lugar que parece estar sempre fora do lugar, entendeu? Sim e não, Alice. Porque assim, não é propriamente isso que confere, que configura uma totalidade, tá? Tu está muito mais perguntando, me parece que tu está muito mais te referindo à legitimidade do sujeito, ou de uma posição, de um ato de fala e tal, e que depende da constituição da totalidade, tá? Exemplo, nós os dois, se formos falar em relação à condição do negro, tá? E aí eu tenho sujeitos não brancos aqui dentro do grupo, dentro da sala, que poderão dizer que nós não temos legitimidade para falar qualquer coisa, porque nós não estamos no lugar de fala. Tomar esse tipo de elemento em questão seria desconsiderar, primeiro, o fator empatia, a possibilidade de capacidade de análise, etc. Eu, ao proferir um discurso a respeito da condição do negro, sim e não e tal, eu estou proferindo um discurso que é analítico, que é reflexivo, que tem a legitimidade política de uma certa prática na qual eu me insiro. Ponto. O que é a totalidade? A totalidade é esse conjunto de posições diferenciais que constitui uma certa formação social circunscrita por uma prática, uma certa condição. Um sujeito que vem e interfere disso, tu não tens legitimidade porque tu não é branco, ele está trazendo a cor da pele como um fator determinante para a constituição de uma identidade que seria legitimadora desta fala. De fato, acabou o brinquedo. Então, portanto, só negros poderão falar sobre negros. Ponto, acabou. Nesse momento, aquilo que funciona como uma política afirmativa, ele opera com uma lógica de antagonismo a todo sujeito não negro, tá? Como desautorizado a constituir qualquer forma de discurso ou proferimento que quer que seja. Então,
o que importa é a gente considerar como é que a prática opera em articulação com como é que o discurso operam, dando condições para a emergência disso como uma totalidade. Cada novo elemento que entrar em jogo produzirá efeitos e alterará essa conjuntura, vai alterar a correlação de forças. Tá? Por quê? Porque se eu começo a me arvorar a falar alguma coisa baseado na prerrogativa de poder que eu tenho por ser o professor da disciplina, a correlação de forças está estabelecida em função da posição institucional que cada um de nós ocupa e tal, nananã. Se a Valesca traz a questão e diz, prof, beleza, mas o senhor não é negro, então não sei das quantas, nananã, a correlação de forças se inverte porque o que vai definir a prerrogativa dos sujeitos é a cor da pele deles e não a posição institucional de onde ele fala. Então, ao inverter, ao alterar, não é inverter, ao alterar a correlação de forças que constitui o conjunto de condições que legitimam um sujeito de proferir um certo discurso numa certa conformação, eu estou alterando toda a prática, toda a formação social, e, portanto, o discurso desaparece. Daquela forma como ele existia antes, ele precisa ser configurado. Então, se naquele momento eu falava em nós, porque eu me incluía, de alguma maneira, num grupo que representa também uma minoria, e por uma estratégia de equivalência, eu, porque sou viado, me coloco numa posição de equivalência àquele que é negro, porque também é alvo de preconceito e segregação, etc. E isso funcionava naquela ordem de discurso anterior. Isso deixa de ter valor porque o elemento cor da pele entrou como determinante dessa figura de identidade e desfez aquela cadeia de equivalência. Olha, pode ter equivalência, mas tu não tem a tua viadagem colada na tua testa, não é isso que está dado como a cor da nossa pele, que então, nananã. Então, aquele discurso que constituía uma formação social, ele é desarticulado, ele desaparece, um outro discurso é colocado em funcionamento e, portanto, uma outra formação social se estabelece. Aquela correlação de forças que existia antes deixa de existir, uma nova correlação de forças que se estabelece agora e, portanto, outra condição de relação entre os sujeitos. Então, o que acontece é, a cada instante, a cada novo momento, tudo muda de lugar, tudo se desarranja, tudo se altera. Como num caleidoscópio, uma pequena modificação que tu faz, um pequeno giro, a figura toda se altera. O que a análise política do discurso quer é que tu leves em consideração esses desenhos de forças constituintes das práticas sociais que são coexistentes ou coincidentes com as formações sociais que dela emergem. Tá? Então, é a isso que nós vamos dirigir o nosso olhar. Tá? Que elementos estão aí articulados. Então, portanto, volto a dar como exemplo. Assim, o que não funciona? Estamos tomando alguns exemplos aqui em relação à segregação e qualquer coisa. Mas vamos pegar. A educação brasileira, a educação dos museus, a aprendizagem... Do que tu está falando? De qual aprendizagem? Uma coisa é quando tu te refere, faz uma resenha e tu junta meia dúzia de conceitos de meia dúzia de teóricos, e isso está funcionando e está legal, mas quando tu vai na direção de falar os frequentadores do Museu do Trem, do Museu do Trem em São Leopoldo, são todos os frequentadores, com o que tu está generalizando? Como é que tu está trabalhando isso? Não, porque as pessoas dizem o quê? Que pessoas são essas? Dizem em que circunstância? Onde é que elas disseram? A gente vai ir num sentido mais miúdo, tá? De tentar entender em qual circunstância, como é que se organiza essa formação social, que se constitui como campo do qual emergem, do qual proliferam, então, as posições, que são essas posições diferenciais, que vão dar margem para a emergência de uma realidade. Isso que ele está dizendo, assim, quando ele fala no caráter material do discurso, ele está dizendo, o caráter material do discurso não pode ser unificado na experiência ou na consciência de um sujeito fundante. Não é que não possa, poder pode. A gente, na prática, a gente fala desse jeito. A gente, quando diz nós, os gremistas, nós, os colorados, nós, os brasileiros, a gente está operando esse enunciado como se ele fosse articulado, ancorado, apoiado, num sujeito fundante, numa condição de fundamento para isso, que é ter nascido no Brasil ou torcer pelo Grêmio. A questão que ele está dizendo é que isso não é suficiente para definir a identidade de um sujeito, porque no interior de uma prática social,
até pode ter alguma dessas características como predominante, por exemplo, numa briga entre duas torcidas ou num debate sobre jogo de futebol. O ser gremista pode suplantar todas as outras, todos os outros traços diferenciais desse e dos demais sujeitos que estejam ali. Mas isso vai se desfazer imediatamente quando um outro elemento, uma outra diferença entrar em questão. Então, o que ele está dizendo é as diferentes posições do sujeito aparecem dispersas numa formação discursiva. Eu, quando estou aqui, eu estou com todas essas marcas, todas essas posições. Eu sou branco, eu sou negro, eu sou índio, eu sou viado, eu sou vegano, eu sou petista, eu sou gremista, eu sou colorado. Todas elas estão aqui, elas estão dispersas. Mas, no momento que alguma coisa entra em questão, algumas dessas posições são articuladas, alguns desses elementos são articulados, constituindo naquele ato, naquela circunstância, uma operação mais como uma totalidade, isso, uma situação concreta. Numa formação discursiva, onde eles estão dispersos, eles se agregam. O que ele vai desenvolver daqui a pouco é as formas de agregação disso. Tá? Se eu trabalho essa agregação por equivalência ou se eu penso na dispersão permanente nisso. Em seguida, a gente vai chegar ali nessa coisa da prática da concepção democrática, enfim, que ele vai falar desse jeito. Ele diz outra coisa, a prática da articulação não consiste em fenômenos puramente linguísticos, mas ela atravessa toda a densidade material da multiplicidade de instituições, de práticas e rituais, através das quais uma formação discursiva é estruturada. Tá? Então, não é só a questão linguística, volto a dizer, porque estamos falando aqui de aspectos como cor da pele, enfim, tudo mais que a gente pode dizer. O que ele está propondo? Que a gente rompa essa dicotomia entre o que é discurso e o que é fora do discurso. Tá? O que está fora do discurso, o que é discursivo e o que é extradiscursivo. Isso precisa estar considerado o tempo inteiro, uma coisa interfere na outra. Ou o pensamento e a realidade, o que acontece no pensamento é uma coisa, a realidade acontece outra. Não, tudo está articulado o tempo inteiro. Por quê? Porque eu não tenho como separar o pensamento da realidade da própria realidade, aquilo que eu penso do mundo, do próprio mundo. Por quê? Porque o que eu penso do mundo é o que me serve para eu atuar sobre o mundo. Então, portanto, quando eu ajo sobre o mundo, quando eu digo para uma criança, olha para frente, senta direito, eu estou atuando sobre ele, que é um sujeito do meu pensamento, mas ele é um sujeito real. E isso terá efeito sobre ele enquanto ele constitui, ele é constituinte de uma outra prática que como é que ele vai chegar em casa, como é que ele leva isso para o pai e para a mãe dele, que tipo de efeito teve chamar a atenção dele na frente das crianças, dos outros colegas. Ou isso foi positivo, ou isso foi negativo. De fato, a partir desse momento, ele começou a prestar atenção, ou não. Ou seja, o fato de eu ter feito alguma coisa porque ele existia como objeto do meu discurso interfere sobre as outras formas de desdobramento para além da minha capacidade de alcance e de compreensão. É o que ele diz, não tem como fixar a identidade, não tem como fixar coisa nenhuma. Por isso, essa ideia do pensamento pós-fundacional. Eu não tenho mais essa faculdade, essa prerrogativa. Né? Quer dizer, a impossibilidade de uma fixação última de sentido implica que deve haver fixações parciais de sentido, e é isso que eu tenho. Então, o que eu tenho quando eu falo na educação em ciências, o povo brasileiro, a educação, o ensino fundamental, do que eu estou falando? Que sentido é esse que está sendo atribuído aí? Então, eu preciso localizar, porque sempre... ao proferir um discurso, eu estou fixando parcialmente o sentido em relação a alguns significantes que eu coloco em operação. O que é o discurso? Pela palavra, e ontem a gente na aula de pesquisa falava do exercício de ponderação e da negociação como medida de rigor, as gurias apresentavam isso, é exatamente essa lógica de, pela escrita, ou pela fala, pela falação, pela explicação, a tentativa de deter o fluxo das diferenças. Não, mas é sobre isso que eu estou falando. Ao dizer sobre o que eu não estou falando, a que eu não estou me referindo, e reforçando sobre o que eu estou me referindo e o que eu quero dizer com isso, eu tento reter e tento deter o fluxo de diferenças em relação a isso. Por
Por exemplo, quando eu coloco em funcionamento na tese, vai, um conceito, experiência. Tá? Vou falar sobre a experiência. Se eu não estabelecer, se eu não fixar o sentido atribuído a essa expressão nesta circunstância, que é esta tese, neste trabalho, por diferença, estou entendendo aquilo que passa comigo, que produz efeito. O que eu faço com isso? Eu faço uma fixação parcial de sentido, tentando deter o fluxo das diferenças, ou seja, tentando deter o pensamento do leitor, que ao ler, vou tratar da questão da experiência no ensino fundamental, não saia loqueando e pensando em experiência de acordo com Gadamer, e experiência de acordo com Dewey, de acordo com La Roça, e com não sei das quantas. Não, então, o discurso vai me ajudar a deter esse fluxo, porque eu vou tentar circunscrever numa certa parcialidade, e aí, portanto, vou constituir uma totalidade parcial, relativa, precária, que me ajuda a manter essa condição. Que eu acabo fazendo. Quando eu digo eu, na condição de professor, eu como homem, eu como negro, eu estou demarcando uma posição. E o que o Laclau diz o sujeito se define pela posição que ocupa no interior de uma formação social. Só que, aí um detalhe, ambas, tanto a posição que o sujeito ocupa no interior da formação social, como a própria formação social, são sempre precárias, são sempre provisórias, e elas estão sempre em deslocamento. Por isso, demarcar uma posição de sujeito não é suficiente, não garante uma permanência da sua condição. Apenas reitera a parcialidade do enunciado que aquele sujeito vai fazer. Um sujeito que reivindica a posição, um sujeito que reivindica o lugar de fala, ele reitera e reforça a parcialidade, o limite e a precariedade do enunciado que ele vai proferir. Porque só se refere àquilo, é só nessa condição que aquele discurso vale, que aquele discurso tem sentido. Por quê? Porque toda relação de representação se funda sempre numa ficção. A presença, em certo nível, de alguma coisa que não está ali, aquilo que não é. Eu, enquanto professor gaúcho, enquanto professor da escola privada, ao tentar fazer essa constituição, eu estou tentando atribuir em mim uma coisa que é muito maior do que eu, porque ela está estabelecida e ela está dada num campo de relações. E ela é sempre insuficiente. Ela não... Sempre que eu profiro eu, sempre que eu digo nós, eu estou constituindo imediatamente o outro. Quando eu digo eu, é porque eu estou demarcando, eu estou construindo uma barreira entre eu e o resto, que não sou eu. Quando eu digo nós, eu constituo automaticamente um eles. E o que o Laclau diz e aí, lacaniamente falando, essa constituição se estabelece em função da impossibilidade. Ou seja, quando eu digo eu enquanto homem, eu estou demarcando também a impossibilidade de eu ser mulher. Eu, enquanto vegano, eu estou demarcando a existência e a impossibilidade da minha não veganidade. A questão é, dentro do discurso, como é que eu lido com aquilo que é essa exterioridade? Essa exterioridade, ela pode ser tratada como algo a que eu me oponho, algo que eu estabeleço como uma posição antagônica, ou não. Ou pode ser algo que me complementa, em alguma medida. Em algumas lutas políticas é algo que me complementa, em outras lutas políticas é algo que eu abomino, aquilo que não me constitui. Se eu falo nós e eles, onde eles são os bolsonaristas e nós os não bolsonaristas, é uma impossibilidade. Eu demarco essa divisão como uma cisão irreparável. Irreparável. Mas, ao mesmo tempo, só existe esse nós porque existem eles. Só existem os não bolsonaristas porque existem os bolsonaristas. Só existem os antipetistas porque existe o petista. Então, portanto, o ele aparece como constituinte a partir da sua impossibilidade, porque ele opera como negação, nesse caso do antagonismo. Mas quando eu penso em nós, os veganos, nós, os que andamos de bicicleta, nós que temos cachorro,
eles não chegam a ser uma interdição. Eles não se constituem como interdição. Por quê? Porque eles estão caracterizados pela diversidade, pela variedade, e não pelo antagonismo. E aqui que ele vai falar na diferença entre a democracia e o populismo, por exemplo. O antagonismo, isso como eu falei há pouco, o antagonismo é a evidência da possibilidade de eu não ser algo. Tá? Eu defino o outro como aquilo que eu não sou. Eu me defino por não ser o outro. Quando eu me defino como antipetista, como anti-Bolsonaro, ou mesmo no Grenal, né? Se definir como gremista é a possibilidade de se definir como não colorado. Brincando, no ano passado até rolou uma, mas, enfim, a gente conhece gente que já fez de tudo, já transformou de todas as formas, já mudou de partido, já mudou de gênero, já mudou de um monte de coisa, mas mudar de time, não conheço. O antagonismo se define pela impossibilidade da fixação, pela pluralidade que impede que a identidade se fixe como uma positividade, uma objetividade plena. O que ele está dizendo é que toda objetividade é uma objetificação sempre parcial e precária, tá? Porque eu sou em relação ao outro. Eu me defino gremista como um anticolorado quando o papo é futebol. Quando o papo é futebol. Na fila do supermercado, a menos que eu esteja com uma camiseta do time, ninguém, gremista, ser gremista ou ser colorado, não me constitui, não me torna diferente em nada. No entanto, quando se estabelece isso como uma tensão, um fator de tensão, essa oposição ela é definidora do sujeito. Veja, Marcos, oi. Posso perguntar uma coisa para clarear mesmo? Toda objetividade é uma objetificação sempre parcial e precária. Eu venho entendendo o que tu está dizendo. Qual é a minha dúvida agora? Porque eu acho que eu estou realmente muito fixada nessa coisa da nomenclatura, né? Eu quero saber se objetificação aqui é diferente de objetividade. Ou se ele está dizendo que toda objetividade é parcial e precária. A objetividade por alguma razão. No caso do Laclau, a objetividade é a própria condição do objeto. É algo ser tomado em análise, a possibilidade de algo ser tomado em análise, algo ser tomado como campo de reflexão ou como referência para um discurso. A condição de algo ser tomado como referência para um discurso se chama objetividade. Só que essa condição de objeto, ela não é inerente ao objeto, ela não é essencial. Ela resulta de uma ação intencional do sujeito que a ele se refere. E a ele se refere no interior de uma determinada formação social, ou seja, no interior de uma certa prática discursiva. Portanto, se o meu ato de referência ele é localizado também numa certa posição, a partir de uma certa posição social, essa objetificação, e, portanto, a objetividade, é sempre parcial e precária, porque ela deriva da minha condição. É um pouco como nós mesmos, assim, nós estamos tentando, Biti, aqui tornar o Laclau nosso objeto. Então, por isso eu disse para vocês no começo da aula, assim, isso não é... Esses slides, essas síntese, não foram feitas pelo Laclau, foram feitas por mim. É um exercício meu de estudar. Como é que eu estudo, como é que eu destaco frases, como é que eu estabeleço relações a partir daquilo que eu leio. Então, eu estou objetificando o Laclau. Portanto, essa objetificação, a transformação do texto do Laclau em um conjunto de slides que tenta ser explicativo e tal, ela é parcial e precária. Parcial por quê? Porque ela é produzida por mim, que tem uma certa concepção, uma certa formação, um certo posicionamento. E é precária por quê? Exatamente por conta dessa finitude, dessa precariedade da minha própria existência. Então, portanto, lidar com essa objetividade, ou seja, quando eu formulo antagonismo é a evidência da possibilidade de eu não ser, eu estou tentando ser objetivo, mas essa objetividade não é inerente ao Laclau, não é o Laclau que é objetivo. Eu confiro, em certa medida, alguma objetividade ao pensamento do Laclau pela ação objetificante que eu exerço sobre o texto,
tentando converter isso em matéria palatável, tá? Tentando decifrar. Não, tá, eu acho que sim, quer dizer, não tem nenhum objetificação aqui, não está dando um outro significado para a palavra objetividade. Não. Está se referindo ao processo, Isso. à ação de... Isso. Tá, exato, tá, eu tinha entendido o resto já, mas em dúvida quanto aos dois termos. Tá, sabe por quê? Já te passo, Lilian. Sabe por quê que isso emerge nesse discurso laclauiano, enfim? Porque durante um certo tempo se fez uma certa oposição entre objetividade e subjetividade. Tá? Objetividade era como se assim, não, vou fazer uma análise objetiva, ou seja, neutra, imparcial, como se eu só me pautasse nas evidências do objeto, tá? Naquilo que é o próprio objeto. O que esses caras, de toda a teoria pós-crítica, enfim, vão dizer, vão nos mostrar é que não existe isso. Não existe neutralidade. Essas chamadas condições objetivas são construídas por um sujeito. Elas são correlatas a uma subjetividade que opera sobre a realidade e objetifica essa realidade. Então, uma análise objetiva, dados objetivos, eu vou tomar isso na sua objetividade. A objetividade é uma construção do sujeito. Então, portanto, o que eles mostram não existe uma diferença essencial entre a subjetividade e a objetividade. A subjetividade é o próprio sujeito atuando sobre a realidade que, ao sofrer essa ação, se converte num objeto de atenção, objeto de discurso. Então, portanto, o que ele está dizendo é isso. É um pouco como aquela ideia do Coseriu, assim, não existe estrutura como uma coisa inerente ao mundo, ao objeto. Isso que a gente chama de estrutura é o efeito de uma ação estruturante feita por um sujeito, imposta à realidade por um sujeito. Isso que a gente chama de objetividade é o efeito de uma ação objetivante imposta à realidade por um sujeito. Lilian. Não, era isso. Era essa correspondência com a questão da estrutura e estruturação, assim, né? Um efeito, né? Estruturação como... Perfeito. Deixa eu entrar aqui. Aí o que ele diz em função dessa coisa do antagonismo? Ele vai dizer, a sociedade nunca consegue ser plenamente sociedade. Lá aquele primeiro slide que eu dizia, temos que renunciar à ideia da sociedade como uma totalidade. Porque tudo nela é constantemente atravessado pelos seus limites. Ou seja, por aquilo que é constituinte dela, por um sujeito que a ela se refere, que sobre ela atua, que a produz. Então, isso impede a realidade de se constituir uma realidade objetiva como uma totalidade plena, incorruptível, lisa, absoluta. Ela é sempre furada, ela é sempre esburacada. Vou pular isso. Aqui acho que é possível essas duas lógicas que ele vai mostrar, então, portanto... Duas lógicas que serão a lógica do que ele vai chamar de democracia e de populismo, daquele que vai produzir ali como um efeito. Uma coisa é a lógica da equivalência, tá? Que é a lógica, a simplificação do espaço público. A Constituição dizendo todos são iguais perante a lei. Todo brasileiro, o Código Penal, o Código Civil, a Lei do Inquilinato, a LDB, qualquer lei, por exemplo, ela funciona como um dispositivo que tenta simplificar o campo de diferenciações, nivela todo mundo, produz um parâmetro de igualdade. Quando eu trabalho com antipetista ou pró-petista, eu estou simplificando todas as variedades, todas as possibilidades de diferenciação sob esses dois únicos pontos, de equivalência entre os antipetistas. Esquerda ou direita. Eu boto debaixo dessa ideia de esquerda um conjunto de posições que eu torno equivalentes, como em oposição à direita. Por outro lado, a lógica que ele chama de lógica da diferença, aí sim a emergência da variedade é a expansão e a complexidade crescentes. A lógica da diferença não vai buscar equivalências.
Eu tenho, porque somos veganos, então todo mundo é do bem. Não, tem vegano reacionário, tem vegano de esquerda, tem vegano ladrão, tem vegano bandido, tem vegano querido, tem vegano que é um amor. Então, eu tenho essa possibilidade da diferença sem produzir equivalências em cima dessas marcas. Eu vou trabalhar sempre com essa proliferação. E aí, isso que ele vai dizer, a lógica da equivalência é aquela que favorece a relação polarizada, seja dos antagonismos, que se estabelecem como organizações, né, parciais e na direção da hegemonia, da constituição de hegemonia, seja na polarização radical, onde eu tenho a base do sistema populista, que é a polarização irreconciliável ou inconciliável, né, de duas posições que são opostas, mais do que antagônicas. Na lógica da equivalência, então, eu tenho expansão do número de elementos que podem ser substituídos uns pelos outros, reduzindo o número de posições que podem ser combinadas. Tá? Então, pensando, quando a gente se refere ao gado bolsonarista, eu estou... não importa quanto eu tenho de refinamento, de variedade, de diversidade, de diferença no interior desse campo, eu estou tornando todos eles equivalentes. Tá? É tudo igual, eu digo, é tudo farinha do mesmo saco. Isso é a lógica da equivalência. Tá? Quando eu boto todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva, essa é a lógica da equivalência. A lógica da diferença é o contrário disso, é a expansão do número de posições que podem entrar em relação de combinação. Não, mas é diferente, então eu vou pensando, eu vou considerando a possibilidade da diferença sempre como particularizações, como particularidades que são proliferantes. Ele dá exemplos, e aí ele fala, a luta democrática, uma luta democrática não divide o espaço político em dois campos. Ele vai dizer, há uma diferença muito grande entre uma sociedade e uma luta populista e uma luta democrática. A luta que polariza entre pró-bolsonarista e anti-bolsonarista, ou como tivemos a última eleição, que não foi essa, mas foi antipetistas e pró-petistas, foi isso que acabou se constituindo, ou seja, o Bolsonaro foi eleito muito mais pela bandeira, pelo significado do antipetismo, do que pelas características dos diferentes grupos que ali estavam representados. Então, naquele momento, se pode dizer que a disputa acontecida entre Bolsonaro e Haddad não foi uma disputa democrática, porque a gente não tinha a emergência ali de todas essas variedades, de todas essas diferenças. Isso foi possível no primeiro turno, em certa medida, em certo grau. Porque ali no primeiro turno, como a gente tinha, se a gente trabalhasse não com 2 turnos, em função da busca de uma maioria absoluta, polarizada dessa maneira, nesse sistema que a gente vive no Brasil, se a gente trabalhasse com a lógica da democracia a partir da variedade, resolveríamos a eleição no primeiro turno e diríamos, vai ganhar quem tiver mais votos, ponto, dentro dessa grande variedade. Onde a perspectiva do antipetismo ia estar diluída, porque tem lá o Amodeu, tem o não sei quem, tem Ciro Gomes, tem não sei das quantas, que não cabe. Se eu pensar no antipetismo, tem muitas possibilidades de antipetismo, então eu não tenho como polarizar em um campo único, eu não vou trabalhar com a lógica da equivalência. Eu vou ter esses elementos lá que são parciais. A encrenca de toda situação dessas que, seja pela polarização, seja não, o grupo derrotado precisa suportar o estabelecimento e a permanência do grupo vitorioso e da sua forma de governar durante um tempo. Né? Então, não existe justiça no modelo de democracia assim praticado. Então, ele diz que uma luta democrática não divide o espaço político em 2 campos, em 2 séries de equivalências. Estamos apenas a um passo de afirmar que as lutas democráticas, feminismo, antirracismo, movimento gay, são lutas secundárias, e que a luta para a tomada do poder no sentido clássico é a única verdadeiramente radical, porque é antagônica, porque vai operar nessa coisa da polarização, já que apenas ela supõe a divisão do espaço político em 2 campos. Tá? Que é a perspectiva da escolha pelo poder. Eventualmente, o que está dizendo as lutas democráticas, os movimentos populares, eles não constituem uma possibilidade de organização da sociedade dentro desse modelo. Na verdade, com estratégias dessas últimas eleições mais fortes ainda, dos mandatos coletivos, por exemplo,
são experiências que tentam romper com esse ponto de vista, viu? Vale dizer que essa afirmação do Laclau foi feita em 1987, certo? Lá atrás, está há muito tempo. Nós estamos fazendo correlações com a realidade atual, estamos fazendo projeções, mas essa afirmação dele é sobre um mundo que está recém começando a ver a emergência dos novos movimentos sociais. Tá? Isso é lá nos anos 80 que ele faz essa afirmação, então, portanto, ele não teria como prever ou projetar algum tipo de ação mais formal. Diga, Viti. Abre o microfone. Não, essa ressalva que tu fez do momento de escrita do Laclau é bem importante, né? Porque eu acho que hoje, atualmente, pelo menos eu acho que talvez ele explicaria de outra maneira isso que ele chama de posição secundária. Né? Quer dizer, é complicado, quer dizer, todo mundo ia saltar com esse negócio, porque, claro, na verdade, existe toda uma luta aí dentro, por exemplo, das mulheres, dos negros, que são os que eu mais conheço, né? Em relação a como que as suas questões são vistas e são postas em funcionamento dentro, por exemplo, do partido político de esquerda. Quer dizer, ele não é isso que ele está dizendo, né? Mas é que isso é complicado. E mesmo momento, assim, mesmo assim, talvez nem isso que eu entendi, que é o que ele está querendo dizer, se possa dizer hoje, porque se vê já algumas ações, por exemplo, uma chapa preta concorrendo para a reitoria da UFPEL, por exemplo. Uma chapa que se organizou em cima da questão de raça. Né? E daí a pouco também de mulheres, né? Não sei se existe, mas tem um monte de ação de mulher aí, né? que busca, que disputa aí nesse campo. O que é curioso pensar, nessa época, na época que ele está escrevendo esse texto, as experiências de democracia, elas estão começando a se diversificar. A gente vinha com uma prática dominante no mundo inteiro, com diferentes formatos, mas ela era predominante, que era a democracia representativa. Fosse o modelo que a gente usa na condição aqui do Brasil de representação partidária, Constituição do Legislativo e tudo mais, fosse o modelo norte-americano, que tem uma outra lógica de representação, mas ela também opera do ponto de vista representativo. Naquele momento, nos anos 80, a gente vê a emergência de algumas outras práticas que vão se consolidar um pouquinho depois, que é, por exemplo, a da democracia participativa. O OP, a experiência aqui de Porto Alegre, perspectivas dessa natureza, elas vão começar a aparecer como alternativas à democracia representativa. O que o Laclau vai dizer é, a gente precisa pensar numa outra forma ainda da democracia, que é o que ele chama de democracia radical, tá? Em que essas lutas, que ele chama aqui de lutas democráticas ou lutas secundárias, elas são fundamentais para organizar o vigor da sociedade, o funcionamento da sociedade com todo o seu vigor de luta para uma sociedade democrática, que é o quê? Uma sociedade que supõe a coexistência de todas essas posições. Tá? A coexistência dessas posições, inclusive em cada sujeito. E o que ele mostra? Eu não tenho como resolver a sociedade desse jeito. Eu preciso pensar... Isso é como se organiza a sociedade civil. Mas quando eu penso no Estado e num funcionamento para um Estado democrático, eu não consigo pensar na organização de um Estado democrático a partir dessas lutas democráticas. Eu preciso pensar no Estado democrático como resultante de uma tensão radical que divide o espaço político em dois campos. Para o Estado, como seria pensar o Estado organizado a partir da diversidade? Para ele, naquele momento, não tem como. Neste momento, começamos a fazer experiências. Volto a dizer, uma experiência muito pontual é, por exemplo, a constituição dos mandatos coletivos, da proposição dos mandatos coletivos no legislativo, que tenta fazer com que ainda que eu seja obrigado a fixar a identidade do sujeito eleito como o representante legítimo
naquela casa, ou seja, é aquele sujeito que tem assento no plenário, que pode apertar o botão na hora da votação, é só o sujeito, o cabeça do grupo coletivo, a ideia é que esse sujeito age de acordo com essa coletividade que o sustenta, ou que ele, em certa medida, representa. Riscos. Ele está replicando, em pequena escala, o modelo representativo, tá? Em certa medida. Mas é uma possibilidade de furar o bloqueio dessa lógica totalizante que é o modelo da democracia representativa convencional. Marcos, quais são os dois campos, no caso do Estado? Bolsonaro e Haddad, antipetista e pró-petista, contra e a favor, Grêmio e Colorado. No caso do Estado. Qualquer segundo turno. No caso da UFPEL, foi o candidato do Pedro e a outra chapa. O segundo turno. A prática de eleição em 2 turnos, por exemplo, é uma prática que institui e legitima a ideia de que a constituição do Estado democrático se dá a partir da divisão do espaço político em 2 campos. No primeiro turno, tu tem uma variedade, tu tem 13, Prefeitura de Porto Alegre, tu tinha 13 candidatos. Tá? Tu opera pelo campo da variedade. Só resolve no primeiro turno se o total de votos de um candidato corresponder à soma de todos os outros. Se não, os 2 candidatos mais votados no primeiro turno vão para o segundo turno. E os outros 11 candidatos que não vão para o segundo turno deverão se alinhar sob essas 2 bandeiras. Não só os candidatos, não, estou falando, na verdade, os eleitores. Caberá aos eleitores dos outros 11 candidatos escolher um desses 2, que são 2 campos. A decisão política na Constituição da forma de governo para o Estado democrático se dá a partir de uma polarização em 2 campos. Gente, quase 4 horas. Vou só mais um pouquinho, a gente fecha, tá? Ele está dizendo aqui, falando da coisa da democracia, enfim, ele vai avançar, vai dizer que qualquer luta democrática emerge no interior de um conjunto de posições formado por uma multiplicidade de práticas que não esgotam a realidade referencial empírica. Nenhum conjunto de posições dá conta de esgotar todas as posições possíveis no mundo, na realidade. Então, portanto, que ele está mostrando, e aqui é a diferença entre democracia e populismo, quando ele diz, por causa do seu efetivo sucesso, as lutas democráticas tenderão cada vez menos a se unificar como lutas populares. Uma luta popular é essa luta polarizada, em 2 campos. Tá? As lutas democráticas, segundo ele, tendem cada vez menos a se unificar como luta popular. Por quê? Porque a luta democrática é essa luta que emerge a partir do pequeno posicionamento, pequeno do ponto de vista minoritário, portanto, né, falando do movimento social, a partir desses posicionamentos particulares que constituem os diferentes movimentos sociais. Qual é a grande encrenca? É que a gente tem 2 sistemas, tanto o sistema democrático quanto o sistema popular, coexistindo, eles são coincidentes. Do ponto de vista do sistema, do movimento democrático, das lutas populares, as posições diferenciais, elas podem ser sobrepostas. Eu posso pertencer a inúmeros movimentos, a inúmeros grupos representados por diferentes movimentos. De mulher, de negro, de lésbica, de pobre, de mora na fronteira, de cabelo branco, de sei lá o quê. Do ponto de vista das lutas populares, não. Ou eu estou num campo, ou eu estou no outro. Eles não são passíveis de sobreposição. Tá? E aí a dificuldade da gente organizar isso do ponto de vista do que seja o planejamento de uma eleição, por exemplo. Ele vai tensionar uma coisa e outra, vai tentar dizer, olha, em certas circunstâncias, a polarização ela é definidora da prática social, em outras não. Quando a gente fala por exemplo, uma das coisas que foi tensionado durante um tempo é quando a gente fala nos professores como sendo os sujeitos prioritários no interior da escola e, portanto, no campo da educação. Tá? Numa situação como a campanha de vacinação agora contra a Covid, inicia uma bandeira, a ser levantada uma bandeira que é os professores têm prioridade, como se essa identidade conferisse uma certa condição de prerrogativa sobre outras. Qual foi a bandeira que foi levantada ao lado, aniquilando essa na sua legitimidade? Os trabalhadores da educação.
dizendo, gente, para a escola funcionar tem que ter merendeira, bibliotecária, a tia do sei lá o quê, da recreio, a tia da limpeza. Então, portanto, precisamos expandir isso para além dos professores e pensar na diversidade dos trabalhadores da educação. Já passo. Então, portanto, e os alunos, né, tia? Não, óbvio, não, lógico. Não tem. Não é mais que os trabalhadores da educação, porque não adianta você vacinar todos os professores, todos os servidores, e os alunos não, porque certo, tu não vai ter aula igual. Na solução encontrada neste momento, os alunos, os estudantes não foram considerados como sujeitos válidos dentro desse campo, que seria o campo dos sujeitos vulneráveis dentro da realidade da prática escolar. E é exatamente a isso que esse cara está se referindo quando ele está dizendo... Mas é bárbaro. Tá? Isso favorece essa tensão, isso favorece essa dissociação. Claro, porque por mais correto que seja a inclusão, pensar no conjunto dos trabalhadores da educação, está correto, não resolve a tensão relativa ao retorno às aulas. Porque enquanto não tiver os alunos não vão voltar. No momento que os pais se articulam, os pais, principalmente das escolas particulares, se articulam num movimento para forçar a volta às aulas, independente da vacinação de qualquer grupo, né? Sim. Inclusive dos próprios filhos deles, que eles querem que volte para a escola de qualquer forma, porque alguns pediatras dizem que é seguro, embora outros dizem que também não é seguro. Ninguém está pensando no global, né? Na questão do rebanho. Como é que não entra em questão, e aí está mostrado, está clara essa questão que quando a gente entra nessa disputa, não se trata mais de uma luta democrática. Ela desaparece, essa figura, porque ela deixa de ser um projeto coletivo. Ela passa a ser, na verdade, desculpe, eu fiz uma formulação equivocada. Numa circunstância como essa, prevalece isso que ele chama de luta democrática, em que emergem os direitos individuais ou particulares de algumas categorias, e não da coletividade. Não se caracteriza como uma luta popular. O argumento que a Bitiza estava trazendo, que não faz sentido trabalhar a vacinação dos trabalhadores da educação sem pensar nos alunos, e, portanto, não adianta pensar neles sem pensar nos familiares também, porque senão serão vetores. Ou seja, eu preciso pensar nesse grande coletivo, nesse grande global. Tá? Então, isso está muito mais próximo de criar condições de equivalência entre a mãe do guri e a bibliotecária. Tá? Eu preciso pensar que eles têm uma condição de equivalência, de relativa equivalência, porque ambos estão, de alguma maneira, expostos ao risco do contágio. Então, por isso, essa condição, o risco do contágio, é um fator que estabelece uma cadeia de equivalência entre esses sujeitos. E, portanto, ao estabelecer essa cadeia de equivalência, eu tenho os que têm risco e os que não têm risco. Os que estão em maior risco ou os que estão em menor risco. E aí eu polarizo de novo. Como eu estou trabalhando numa lógica que é democrática e não popular, tá? Começa essa loucura que o CRM levanta a bandeira, diz, não, pessoal dos médicos, o CRV vai defender para os veterinários, os caminhoneiros querem para eles também, mas os policiais civis também querem. Cada categoria levanta a sua bandeira, porque sim, porque estamos nessa perspectiva da democracia, e aí a emergência dessas particularidades não dá conta de resolver o problema. Porque eu tenho essa condição que E aí essa tensão. Ou eu penso numa prática que é popular, em que eu estabeleço cadeias de equivalência e eu vou polarizar quem está em risco e quem não está em risco. Vamos olhar. Quem é que está em risco se as escolas voltam às aulas? É professor, é trabalhador, é criança, é pai, é o motorista do ônibus, é não sei o quê. Quem está em risco contra quem não está em risco. Eu polarizei. Eu tenho duas forças. Se eu não considerar isso dessa forma, eu vou continuar trabalhando por categoria por categoria. E aí eu estou ferrado. Entende? Então, é o jeito que ele mostra que são duas formas de organizar. E aí, por isso, assim, olhar para um discurso, pegar uma fala, pegar um ato de fala, eu não posso pegar esse ato de fala puro e simples. Eu tenho que tentar entender quem é esse sujeito, em que posição ele está colocado, a partir de que posição ele fala, a qual contexto ele se refere, ou qual é o contexto que o constitui, e assim por diante. Então, a lógica da análise política é essa, é fazer essa análise, essa interpretação, volto a dizer, não no sentido da atribuição de significado, mas da tentativa de extração de conteúdo do que está acontecendo quando isso é dito, quando isso é proferido, quando isso é falado. Né?
Bueno, gente, 4 da tarde, nós já passamos em meia hora o teto da aula, uma aula para ser 2 créditos, mas ela acaba funcionando em 3. Bit. Que horas começa a aula, Marcos? Não é às 14. 12h30? Não, 14 horas. Desde o início foi? Sim, desde o início. Por isso que eu chego sempre atrasada. Eu chego sempre, quer dizer, sempre já... Por mais... Eu comecei a entrar assim 5, 10 minutos antes. E já tinha começado a aula. Já tinha começado. Eu entendi que era 1h30. Ah, tá certo. Sim, das 2 às 13h30, das 14 às 15h30. Só que nós estamos fazendo das 14 às 16, a laço. Pisoteando nos canteiros. Eu estou sempre atrasada. Tá bom. Na próxima vez eu vou me atrasar mais. Que tri. Então tá. É isso? Bom, pessoal, esse material, eu fiz pequenas correções em relação ao que eu havia postado na semana passada, tá? Nesses slides, são pequenas, assim, coisinhas que eu, sublinhado que eu botei, ou coisa assim. O arquivo já está substituído lá no Moodle, depois repasso para o pessoal que não tem acesso ao Moodle desse material. Na semana que vem, a gente não tem aula porque é o aniversário da Lilian, então, sempre que a Lilian faz aniversário, a gente não faz aula. 21 de abril, então tem essa. Na semana seguinte, aí eu selecionei 2 pequenos textos do Laclau, 2 ensaios dele. Um deles é Porque os significantes vazios são importantes na política, e o outro não me lembro qual é o outro, mas é também de emancipação e diferença, que está ali longe, está em cima do sofá, não vou me levantar para pegar. E vai ser um pouco a operacionalização de vários desses elementos que estão aqui colocados nesse material que a gente leu. A gente avançou pouco em relação a tudo isso, deixa eu ver. Fomos até quase lá. A gente venceu quase 30 slides do que eu passei hoje, nesse porre. É o sujeito da política. Slides tem 42, tem poucos mais para frente, tá? Do conjunto que eu montei. São 42, a gente foi até o 31. Por favor, peguem, deem uma olhada, veem se faz sentido para vocês esse tipo de leitura, e a gente pega esses outros 2... obrigado, Gabriela, o sujeito da política. Tá bom, obrigado. Porque a questão do sujeito vai ser importante para entender quem é o sujeito nessa história toda. Tá? E a gente segue nessa aventura. Vamos lá. Tá? Qualquer questão durante esse período, esses 15 dias, a gente vai ficar 15 dias sem se encontrar nesta circunstância. Qualquer questão, me escrevam, a gente troca ideia, escreve, troca, sei lá, pensamentos, impressões e qualquer coisa. Fique à vontade para fazer isso, tá bom? Bueno, desculpe pela chatice da aula, com esse monte de slide que entorta os olhos. Para mim é muito cansativo, para mim é muito ruim, mas enfim, eu sei que é... Mas às vezes facilita, para mim pelo menos facilita essa organização de conceitos, assim, dar uma organizada no... Cuidem sempre que aquilo que eu falei no começo e repeti no meio e vou dizer agora no final de novo, essa é a minha leitura desse cara, é um exercício de objetificação desse material e, portanto, de conferir uma certa objetividade ao conteúdo. Façam o exercício de vocês, tomem o meu exercício muito mais como um modo de fazer do que o próprio conteúdo que disso tudo eu extraio, tá? Eu gosto muito do pensamento desse cara, eu acho que ele tem uma coisa muito operacional, muito legal, mas eu acho que tem um monte de furos também, tem algumas coisas que não me pegam. Então, a gente sempre segue naquela lógica, assim, que ser um ornitólogo não é ser um pássaro, tá? A gente não se torna o objeto que a gente estuda, a gente não se transforma naquilo que a gente estuda. A gente continua sendo a gente estudando alguma coisa que é algo que está fora. Tá? Então, não vamos nos deixar, não vamos nos sobrepor, ninguém vai se transformar em Bourdieu, ninguém vai virar Foucault, ninguém vai virar Karl Marx nesse negócio. Tá? Então, a gente torna esses caras sempre objeto, e assim como com o Laclau também. A gente pega isso aqui. Tá bom? Tá jóia. Então. Tá tri. Todo mundo. Gabriel, sim, eu te chamo pelo WhatsApp, tá bom? Tá bom. Tá bem. Bit, Gabriel, tchau, todo mundo. Beijo, até. Amanhã tem caminhada. Ah, meu Deus.